PL 4434. Guarda essa cena aí da Simone Tebet fazendo L e felizes da vida para você entender essa PL do quinquênio. Vamos lá, vamos te esclarecer de forma muito rápida e objetiva a respeito desse PL 4434, porque tem muita gente me perguntando e quer entender. Giovanni, e aí, o PL 4434, como é que está? Vamos entender agora. Fica comigo até o final do vídeo. Já vai se inscrevendo no canal, compartilhando e deixando o seu joinha aí, tá legal? Vamos lá para a gente entender isso daí. A Câmara analisa o projeto de lei 4434 de 2008, já aprovado pelo Senado, que cria um índice de correção previdenciária para garantir o reajuste dos benefícios da Previdência de acordo com o aumento do valor mínimo pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Olha só, garantir que cria um índice de correção, e esse índice é meio que individual, tá? É o quinquênio. Para garantir o reajuste dos benefícios da Previdência de acordo com o aumento do valor do salário mínimo. De acordo com o aumento do salário mínimo, aumenta ali, faz um cálculo e coloca essa diferença entre o que você recebe e o aumento do salário mínimo de volta no seu benefício previdenciário. Tá? Na prática, como o valor mínimo é igual ao salário mínimo, o projeto cria uma regra para garantir um reajuste próximo ao do salário mínimo, ao mesmo tempo que restabelece o número de salários, olha só, restabelece o número de salários mínimos pagos na época da concessão. Isso aqui, o que eles estão colocando aqui é o seguinte, olha, para quem recebe um salário mínimo, vai continuar recebendo salário mínimo. Isso aqui é mais relacionado a quem ganha acima de um salário mínimo, mas o que ele busca também é meio que essa vinculação entre quanto você contribuiu e quanto você recebe de aposentadoria. Existe uma fala, uma frase, um questionamento muito grande entre os aposentados dizendo o seguinte, olha, eu contribuí sobre 20 salários mínimos e hoje eu recebo um salário mínimo e meio, isso é um absurdo. Há essa frase, há essa argumentação entre os aposentados e pensionistas. Você já deve ter ouvido ou você mesmo já deve ter falado essa frase, esse argumento, não é verdade? Então há essa questão ali, ao mesmo tempo que restabelece o número de salários mínimos pagos na época da concessão do benefício. A proposta estabelece uma regra de transição de 5 anos, até que a proporção entre benefício e valor mínimo seja totalmente recuperada. O quinquênio, tá? Esse quinquênio aí vai criando como se fosse uma regra de transição. Concedeu sua aposentadoria, você vai trazendo esses reajustes para criar essa equiparação aí, essa referência entre o que você ganhava, o que você contribuía e o que você ganhava, tá? E aí ele coloca, essa proporção entre benefício e valor mínimo que seja totalmente recuperada. O índice, então, que será individual, passará a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do beneficiário. Então vai fazer um cálculo ali desses reajustes desses seus 5 anos, uma regra de transição de 5 anos, e aquele índice vai ser usado por toda a sua vida. Olha a vida toda aí de novo. Esse é o PL 4434, que foi aprovado no Senado. Mas você tem que trazer algumas questões aqui extremamente importantes sobre isso. A primeira é que vocês sabem que existe uma ideia, isso é novo, é recente, 2024, de desvincular o benefício previdenciário do salário mínimo. Foi uma ideia de quem? Da genial, Simone Tebet, e o Lula aceitou, a primeiro momento chegou a aceitar, de desvincular, ou seja, a gente não vai pagar o benefício previdenciário de acordo com o aumento do salário mínimo, não. O aumento do salário mínimo serve para a iniciativa privada e para os servidores públicos.
Mas para quem está aposentado, não. A gente vai fazer o nosso reajuste. E ele pode ser, inclusive, menor que o reajuste do salário mínimo. Ou seja, chegaríamos a uma situação, diante da ideia genial da Simone Tebet, de aposentados e pensionistas receberem menos que um salário mínimo. Essa é a história da desvinculação do salário mínimo. Isso daí foi vinculado em 2024. Ideia de desvincular previdência do salário mínimo. Governo discute desvincular benefícios. Também entraria aí o BPC-Loas. Tebet mira desvinculação entre a previdência e o salário mínimo. Aí o caldo engrossou. E aí, Tebet descarta separar previdência do salário mínimo, né? Então, assim, ela, depois que o bicho pegou, o caldo engrossou, ela, não, vamos deixar, inclusive, tá aqui, Agência Brasil, Tebet descarta desvinculação de aposentadorias do salário mínimo, porque o caldo engrossou, mas isso sempre está ali em pauta, e vão dizer, se a gente não desvincular a previdência social do salário mínimo, o que acontece com a previdência? O que acontece com o país? É esse o argumento que daqui a pouquinho já vão usar. Se não desvincularmos a aposentadoria, a previdência social do salário mínimo, o reajuste da previdência social do salário mínimo, o Brasil quebra. E aí vão desvincular. Isso aqui, gente, já tá aí, Já tá. A ideia tá lançada. Eles vão analisando como o brasileiro, como o povo vai se comportar, e dependendo do comportamento, do desinteresse da sociedade brasileira, senta o sarrafo e vida para que te quero, não é isso? Vamos lá. Você tem que lembrar que todos aqueles que recebem acima de um salário mínimo têm um reajuste menor, tá? E esse reajuste em 2024 foi de 3,71. E há uma previsão que em 2025 seja de 3%. Olha aí, informação do Conselho Monetário Nacional. Pode sim a gente chegar à inflação de 3%, e aí a partir de janeiro, e aí teremos um reajuste menor do que de 2024. Com relação àquela história, olha, eu trabalhei contribuindo sobre 20 salários mínimos, como é que eu recebo um salário mínimo e meio? Simples, gente. O STF já bateu o martelo, né? Então o STF faz ali o jogo de meio de campo e sacramenta a situação. Então assim, o contribuinte do regime geral de previdência social não tem direito subjetivo a uma estrita vinculação do valor do benefício com as contribuições vertidas ao sistema de seguridade social. Isso derruba uma parte da PL 4434, né, que é do senador Paulo Paim, que já é subalterno ou capacho de Lula há muitos anos, né? O Paulo Paim ali é água de batata. A verdade é essa. Não lutou efetivamente de forma concreta e real por pautas efetivas nenhuma. A Previdência Social só vem ferrando o trabalhador aposentado ao longo de todo o tempo. A gente viu aí a última reforma da Previdência de 2019. Só que você tem que entender o seguinte, foi aprovado no Senado, gente, em 2003. O PL foi para a Câmara em 2008. E o último andamento, tipo assim, quase que começando tudo do zero de novo na Câmara. Que foi o que, gente? Em março de 2024, apensando o PL 430 e o PL 570, 2024 e 2020, pensando um monte de PLs e encaminhando para a Comissão de Previdência e tudo mais. Então, assim, gente, olha, esse PL 4434, ele já existe há 21 anos. Nesses 21 anos, ocorreram algumas reformas da Previdência, e como ele trata basicamente do cálculo da Previdência, e aí vamos voltar aqui para a foto do Lula e da Tebet, como ele trata de calcular o benefício previdenciário, e ele quer fazer isso como uma regra de transição de 5 anos e fazendo um cálculo individual, ele já está superado pela própria reforma da Previdência de 2019.
Ou seja, essa pauta aqui já era. Mas infelizmente ainda tem gente aqui no YouTube, gente aí fazendo isso aqui como se essa pauta fosse acontecer ontem. Isso, fosse acontecer ontem e não amanhã. Porque amanhã ela nunca vai acontecer. Mas, Giovanni, como é que a gente pode corrigir a injustiça que estão fazendo com o aposentado e pensionista, principalmente quem recebe acima do salário mínimo? Gente, expliquei isso no vídeo anterior. E se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui para você assistir, para você ter uma ideia real de qual é o jogo que está sendo jogado. Olha ele aí. Acesse, assista e entenda.